Oi, pessoal! Fico muito feliz em ver que vocês todos construíram soluções RAG, mas, na verdade, estou aqui para dizer que talvez RAG não seja o objetivo final. O RAG Agentic é que realmente é, e meu nome é Érica Cardenas, eu esqueci de apresentar, gerente de parcerias na Weaviate, um banco de dados vetorial open source. Trabalho com parceiros e colaboradores para criar soluções completas e compartilhá-las nas receitas da Weaviate e outros meios. Certo, então aqui está um esboço da minha palestra. Eu vou começar falando sobre RAG Vanilla versus RAG Agentic. Então, começando com o pipeline básico de recuperar, aumentar e gerar. E depois vou falar sobre como podemos adicionar camadas aos modelos de linguagem para torná-los agentic. E então, obviamente, cobrir o RAG Agentic e seus benefícios. E então, eu vou entrar no ecossistema de agentes para construir sistemas com grandes modelos de linguagem, chamadas de função, e estruturas de agentes como o Alma Index, mostrado pelo Luke, e adicionar observabilidade, finalizando com ciclos de feedback generativos. Então, como estamos construindo agentes na Weaviate? Ótimo. Então, vamos começar com RAG Vanilla versus RAG Agentic. Então, aqui temos nosso fluxo de trabalho típico de RAG Vanilla ou RAG ingênuo. Índice vetorial. Armazenando pedaços do documento no banco de dados vetorial. Consulta do usuário vai para o modelo de incorporação. Então vamos fazer uma busca semântica. Então vamos comparar a incorporação da consulta com as incorporações no nosso índice vetorial. Então, obviamente, vamos aumentá-lo agora. Então vamos pegar o contexto relevante junto com o prompt e então vamos enviá-lo para o modelo de linguagem. Uma vez que o modelo de linguagem tem o contexto relevante junto com o prompt, ele irá gerar uma resposta para o usuário. É isso algo que todos nós construímos ao criar RAG. São mãos... Sim, ótimo. Então temos o recuperar, aumentar e gerar um pipeline muito padrão. Então agora queremos adicionar mais componentes a um modelo de linguagem para torná-lo agentic. Então, claro, temos o agente, que é o modelo de linguagem, mas também queremos adicionar a memória. Então, temos a memória de curto prazo, que é a janela de contexto. Para alguns modelos isso varia. Eu acho que o Gemini tem tipo 2 milhões, se você não estiver na lista de espera. Mas a janela de contexto varia. Mas então você também tem a memória de longo prazo, que é o histórico de conversas que você tem com seus usuários, usando o seu aplicativo. Além disso, você também tem o planejamento. Então agora o modelo de linguagem pode dizer como devo abordar essa resposta. A melhor maneira possível de responder à consulta do usuário. Então ele tem algum tipo de reflexão e você pode usar a cadeia de pensamento ou até mesmo reagir. Para alcançar isso... E então, claro, temos ferramentas. Então você pode ter sua coleção de banco de dados vetorial como uma ferramenta. Você também pode ter uma calculadora. Ele pode acessar a web. Mas então você também pode dar acesso à sua conta do Gmail ou Slack se você quiser. Então, em resumo, o que compõe um agente e as camadas em torno do modelo de linguagem são a memória, o planejamento e, em seguida, as ferramentas. Ótimo. Então, agora eu quero abordar, na verdade, focar apenas no como você pode construir um RAG Agentic com React. Então, o React é uma estrutura iterativa que é usada, que pode tomar decisões, mas também criar agentes, ações baseadas em ações com base na consulta do usuário. Então, você tem o grande modelo de linguagem e ele vai pensar e raciocinar sobre a pergunta do usuário. Então, ele pode até fazer o roteamento para uma ferramenta específica se precisar. Ele pode dividir a consulta complexa em subconsultas. Apenas tendo um processo de pensamento, eu acho, se você quiser. Então, ele realizará a ação e então observe seu estado atual. E então, ele apenas fará um loop iterativo até que tenha informações suficientes para responder à pergunta do usuário ou simplesmente parará se tiver informações suficientes para responder a essa pergunta. Então, em resumo, basicamente o React tem um pensamento, pode raciocinar sobre a ação a ser tomada com base na consulta do usuário. Então, ele toma a ação, depois ele observa seu estado atual e então ele vai continuar em loop conforme necessário. Então, eu quero começar ou compartilhar um exemplo de onde o RAG tradicional realmente falha.
Então aqui está a minha consulta. Resuma a última conversa que tive com o Connor. Se eu passasse isso para um pipeline básico de RAG, minha consulta seria enviada para meu mecanismo de busca vetorial e ele pode recuperar minha conversa entre o Connor e eu, mas ele não sabe que eu quero a minha última conversa. Ele sabe que estou conversando com o Connor. Onde podemos tornar isso mais agente e ter sucesso é que ele pode acessar minhas mensagens do Slack diretamente. E assim, porque eu o defini como uma ferramenta. Então, na verdade, onde podemos tornar isso mais ágil e onde isso tem sucesso é que ele pode acessar minhas mensagens do Slack diretamente, porque eu o defini como uma ferramenta, mas também pode acessar minha coleção de banco de dados. Então, se o Connor e eu estivermos falando sobre os recursos do Weebly, busca híbrida e multi-tenancy, e minha coleção de banco de dados tiver conteúdo dos blogs do Weebly sobre esses dois recursos, ele irá recuperar informações de ambas as fontes e, em seguida, combiná-las em uma resposta coerente para me dar aquele resumo da última conversa que tive com o Connor. Então, claro, os benefícios são que ele consegue formatar a consulta de busca a partir do prompt da mesma forma. Como com um roteador de consultas, ele consegue formatar a consulta de busca. Talvez ele queira adicionar filtros de metadados ou queira fazer uma consulta agregada em vez de uma consulta de busca vetorial. Ele entende a intenção da consulta do usuário. Ele consegue chamar ferramentas em paralelo, como minha API do Slack, mas também minha coleção vetorial. Ele pode navegar pelo seu banco de dados, acessa coleções distintas. Se precisar, faça uma busca vetorial, além de uma consulta de filtro, ou até mesmo uma consulta de busca híbrida, se necessário, e pode buscar iterativamente. Eu mostrei o React e como ele simplesmente passa por um loop infinito até sentir que tem informações suficientes para responder à consulta do usuário. Todos esses são benefícios do Agentic RAG, mas, obviamente, com qualquer coisa boa, há algo ruim também. Mas, na verdade, eu acho que as limitações que escrevi estavam antes. Eu vi os novos recursos e a pesquisa que tem sido feita na otimização Agentic. Então, obviamente, temos latência. Eu acho que quando as pessoas ouvem Agentic RAG, é tipo, oh meu Deus, vai ser tão lento. Ele está passando por esse loop até satisfazer a pergunta do usuário. Então, eu acho que essa é uma preocupação, mas técnicas de otimização ajudam esses sistemas a funcionar ainda mais rápido. Claro, você tem custo de inferência. Então, você paga por cada inferência fazendo no modelo de linguagem. Talvez ajuste um modelo de código aberto. Não preciso pagar para fazer as chamadas de inferência porque é de código aberto. Então, para me preparar para esta palestra, eu pensei, por que não comparar o RAG Vanilla com o RAG Agentic? Então, fizemos um pequeno benchmark com 45 FAQs do EV8 retiradas dos blogs do EV8. Então, aqui estão apenas 3 exemplos de consultas. Então, eu acho que temos posts de blogs sobre BM25, LangChain. E então, como comparando bibliotecas vetoriais com bancos de dados vetoriais, de qualquer forma, esse não é o ponto. A questão é que o Agentic RAG realmente ganhou 34 vezes em comparação ao RAG Vanilla. E isso porque ele sabe como entender a intenção do usuário, a pergunta do usuário. E ele pode navegar pelo meu banco de dados para dizer, eu preciso ir para esta coleção, ou eu preciso executar minha consulta, de várias maneiras, ou formatar minha consulta de busca para obter a melhor resposta. E o link na parte de baixo, eu vou mostrar como tecer suas receitas no final, e você pode experimentar por conta própria, se você quiser. Ok, então agora, obviamente, eu quero falar sobre a exploração de sistemas multi-agente e como podemos incorporar papéis, roteamento e compartilhamento e isolamento de diferentes ferramentas para os agentes. Então, aqui temos nossa consulta. Novamente, e isso é apenas um sistema de agente único. Vai para o modelo de linguagem. E o modelo de linguagem vai dizer, ok, eu preciso acessar as informações que estão armazenadas na coleção A, ou ele pode dizer, na verdade, eu preciso ir para a coleção B, ou é uma pergunta de matemática, vamos para a calculadora. Ou o banco de dados não tem informações suficientes e não há informações que eu precise acessar, vamos para a web. Uma vez que todas as informações são coletadas, elas são enviadas para aquele último modelo de linguagem para produzir a resposta de volta ao usuário. Então, em resumo, temos o agente de recuperação que acessa as ferramentas externas e então temos aquele último modelo de linguagem para gerar ou resumir a resposta que é enviada ao usuário. Certo, mas agora esta é a parte do sistema multiagente.
Então, novamente, temos nossa consulta e temos o agente de nível superior. Agora, o que podemos fazer é ter um sistema multi-agente, onde cada um tem suas ferramentas especializadas e um papel dentro deste sistema de agentes. Então, temos a recuperação. O agente A é responsável pelas diferentes coleções de bancos de dados, enquanto o agente B é responsável por recuperar novas informações na web. E então, o agente pode acessar outras ferramentas como Slack e Gmail. O que é realmente legal sobre esse tipo de pipeline é que não só as ferramentas podem ser chamadas em paralelo, mas também cada uma tem um foco especializado, porque se você voltar, ó céus, se você voltar para este exemplo e simplesmente carregar o agente de recuperação com muitas ferramentas, há uma grande chance de que ele selecione a errada e então ele vai entrar naquele loop iterativo e agora está demorando demais e isso não era necessário. Então, eu diria, a latência é outro benefício de um sistema de recuperação multi-agente, mas, além disso, os agentes de recuperação A, B e C podem ter acesso a diferentes modelos de linguagem. Eu acho que ter modelos de linguagem que têm conhecimento específico de domínio é realmente importante e reduz o erro e a alucinação que ele pode produzir. Então, isso é novamente enviado para o último modelo de linguagem para produzir a saída, e então há a resposta de volta para o usuário. Então temos o agente de nível superior, os agentes de subnível, que chamaremos de ferramentas necessárias, e então novamente temos o modelo de linguagem no final. Ok, então essa foi a história do Agentic RAG. Eu quero falar sobre o ecossistema de agentes e como você pode alcançar isso via chamada de função do LLM+, ou por frameworks de agentes, e então, claro, adicionando observabilidade como o Arize. Tudo bem, então aqui temos o Gemini, e ele obviamente suporta a chamada de função, todos nós já usamos isso. Ótimo. Então, aqui temos um exemplo de uma ferramenta de calculadora, e este é um exemplo de JSON claro, mas isso poderia ser qualquer ferramenta que você definir. Quando o usuário envia a consulta, e o Gemini recebe as ferramentas disponíveis para escolher. Ah, sim, é uma boa para a calculadora. Ele envia de volta para o seu aplicativo e então seu aplicativo precisará chamar a ferramenta e então você enviará a saída da ferramenta de volta para o Gemini para formar aquela saída final. Sem Visual Fancy, é isso que está acontecendo nos bastidores. Ok? Então, chegamos aos frameworks de agentes e, obviamente, o Luke fez um ótimo trabalho, explicando as diferentes ferramentas que o Llama Index possui, mas também temos o DSPI, que suporta React, que é aquele tipo de framework de razão e ação que eu compartilhei anteriormente, e também tem o Avatar para otimização de prompts. Nós também temos o Leto, que é um novo framework para atualizar a memória do agente, então ele realmente usa essa memória de curto e longo prazo, e ele faz uma variedade de coisas para atualizar a memória do modelo de linguagem com base no histórico de conversas. Lançaram um novo curso com IA de aprendizado profundo. Então, claro, temos o LangChain com sua expressão linguagem. E então temos o LangGraph e suas outras ferramentas. E então, claro, temos a carreira de IA para seus sistemas de orquestração de múltiplos agentes. E então você realmente precisa entender o que está acontecendo por trás das cenas. E, na verdade, eu peguei isso do seu post no blog sobre o AutoGen. Mas o Jason fez um ótimo trabalho mostrando o Phoenix e apenas o Arise e todas as coisas incríveis que eles construíram em torno de rastreamento, de linguagem, moléculas e sistemas. E, novamente, isso é apenas uma visão geral do que é a IA. A pilha de agentes parece... Isso foi lançado pelo Leto na semana passada, eu acredito. Então, eles cobrem tudo, desde a observabilidade, os agentes verticais, os frameworks, a memória, o armazenamento. Obviamente, com o EV8 não sendo o único lá, mas para mim é o único que importa. E então, a oferta de modelos. O link está na parte de baixo e eu recomendo ver. Na verdade, na EV8 temos essa mesma pilha, ou tipo, o que estamos pensando sobre o que significa criar uma aplicação nativa de IA. Então, claro, você tem seu banco de dados vetorial, mas também tem sua plataforma de dados. Então, para colocar seus dados na EV8, você tem seus frameworks, tem os provedores de modelos. E precisa da infraestrutura de computação. E, claro, você precisa dos grandes provedores de nuvem, como o Google, para construir esse tipo de aplicação.
Então, uma maneira de comunicar isso no ecossistema que nos rodeia ao construir uma aplicação nativa de IA é, na verdade, através das receitas Weave8. Eu recomendo muito que você confira. Não só cobrimos os recursos do Weave8, mas também nossas integrações. Então, temos frameworks de LLM lá e todas as outras subseções que acabei de destacar no outro slide. E agora, ciclos de feedback. Isso é, criamos agentes. E na Weave8, eu vou falar sobre o design da API e depois algumas aplicações que você pode construir. Usando o GFLS. Então, na verdade, é assim que a API vai parecer. Estamos muito perto de lançar isso, então acho que é um pequeno vislumbre, mas estamos pegando nós. Mas com o GFLS, você consegue criar novo conteúdo usando modelos de linguagem, e então pode armazená-lo de volta no banco de dados. Então, aqui temos uma instrução. Para criar uma visão geral do conteúdo, ele vai pegar os blogs no meu banco de dados Weeb e então vai resumir. Ou criar uma visão geral e armazená-la em uma nova propriedade chamada visão geral. É bem simples. Eu acho que parece muito bonito e fácil de entender, então estará em suas mãos em breve. Então, algumas aplicações para o GFLS são, obviamente, você pode pegar todos os dados do banco de dados e pode limpá-los. Então, se você está apenas usando o seu banco de dados para despejar um monte de dados, mas então você quer adicionar uma maneira de entendê-lo e fazer uma pesquisa completa sobre isso, você pode fazer isso usando o GFLS. Você também pode fazer fragmentação. Você também pode fragmentar documentos de texto. Pense que a Anthropic lançou a fragmentação semântica. Alguém já fez isso. Viu isso? Sim. Incrível. Você pode usar o GFLS para isso também. Ele pode ver o PDF inteiro e eu vou dizer, ok, vamos agrupar as páginas 1 e 2 juntas no PDF, porque elas são semanticamente semelhantes. Além disso, você pode gerar dados sintéticos, se quiser, para anotação ou treinamento de modelos para ajustar. Modelos de código aberto. Aqui está uma visualização de como isso parece. Você pega a consulta, vai ao banco de dados vetorial para recuperar objetos. Você envia ao modelo de linguagem, gera saídas e armazena de volta no banco de dados vetorial. E uma nova propriedade, atualizar propriedades que você já tem. A razão pela qual eu pensei que isso seria importante, LangChain. Na semana passada, eu acredito que o espaço dos agentes de IA está se movendo muito rápido, na verdade. Desculpe, é como uma sobrecarga de informações. Mas eles, na verdade, descobriram que as melhores tarefas para agentes são, na verdade, através de pesquisa e sumarização. E isso realmente se relaciona com aquela limitação que eu mencionei anteriormente sobre a latência. Se você está construindo um sistema de RAG Agentic, eu realmente acho que você não deve usá-lo ou construí-lo para aplicações que exigem respostas corretas. Eu acho que RAG. E adicionar um roteador de consultas, ou até mesmo fazer um RAG simples, seria bastante suficiente. Mas com o RAG Agentic é realmente importante. Bem, eu acho que ao construir um RAG Agentic você precisa priorizar a resposta, a qualidade da resposta, e para produzir uma pesquisa ou relatório completo sobre algum tópico. Que você estava perguntando, você quer construir um sistema RAG Agentic por trás das câmeras. E, na verdade, Stanford lançou uma estrutura chamada Storm, e ela conseguiu passar cerca de 2 horas na web fazendo pesquisa suficiente para produzir um resultado completo. Vai de volta ao... Sim, desculpe o que está acontecendo aqui. Sim, volta à pesquisa e à sumarização. Certo, aqui está um resumo da minha fala. Eu comparei RAG Vanilla com RAG Agent. Eu abordei o ecossistema de agentes e como você pode construir RAG Agent hoje. E então eu abordei os ciclos de feedback generativos. Certo, aqui estão alguns recursos. Minha colega Lainey e eu escrevemos um post no blog. Eu estive no podcast Weave8 para falar sobre hacks agentes, basic, tudo que comentei hoje. E então, claro, temos receitas na pasta de integrações. Temos uma subpasta de frameworks LLM, onde você pode conferir um monte de receitas diferentes. E isso é tudo